A importância desse achado, dessa ponta de projétil, ela realmente é muito grande, porque aqui isso demonstra, esse achado, apesar de ter sido aleatório, demonstra que aqui na nossa cidade, na nossa região, já transitavam entre 10 a 8 mil anos grupos de humanos. E esses grupos humanos, eles viviam de uma forma nômade, eles se alimentavam então de coletavam frutas, raízes, caçavam, e essa ponta de projétil, ela era uma ferramenta de caça. Normalmente, eles usavam, pelo tamanho dessa ponta, quando se diz ponta de projétil, ela pode ser tanto de flecha ou de lança. No caso dela, provavelmente uma ponta de flecha, pelo seu tamanho. Ela era usada para caça, normalmente em campos abertos também. Além da ponta de projétil, grupos como os da tradição, que se referem à tradição umbu, eles usavam bolhadeiras, coisas que o gaúcho, é um objeto que o gaúcho ainda usa nos rodeios. Então as bolhadeiras eram também utilizadas por esses grupos, lembrando que há 10 mil anos atrás, ou um pouco mais, aqui no Rio Grande do Sul, a grande parte do Rio Grande do Sul era coberta por campos abertos. Então, na época, era muito mais fácil para caçar, por exemplo, a bolhadeira ser usada num campo aberto. Num local cheio de árvores, de mata, ela não era muito usada por conta de trancar nos galhos, Então, eram grupos que eram bem característicos desse tipo de ambiente, de campos abertos. Depois, por volta aí de uns 6 mil anos, eles foram se espalhando para a parte mais norte do Rio Grande do Sul. Primeiro, em termos de Rio Grande do Sul, eles ocuparam primeiro a parte sul e depois foram, por volta de aí, uns 6 mil anos, foram se espalhando para a parte sul do Rio Grande do Sul. E daí então, ali eles começaram a se adaptar para um outro ambiente que havia se formado. No caso, nessa época, já as florestas, por conta de um tempo mais úmido, as florestas já estavam mais densas e eles tinham que se adaptar a esse tipo de vivência dentro dessas florestas. Depois, por volta aí de 4 mil anos atrás, essas populações se espalham para a área litorânea. Então essa foi mais ou menos assim, de forma mais simples, a ocupação no Rio Grande do Sul. E aqui em Montenegro, por ser a parte de um vale, é uma região onde oferecia muito recurso para essas populações. Eles tinham muita fonte de água, tinham as florestas que muitas vezes eles entravam para fazer as suas caças e tinham muito recurso então para subsistência. Então tudo indica que aqui na nossa região, nosso vale, principalmente aqui o Vale do Caí, esse foi um local muito propício, tanto que hoje nós encontramos muitos sítios arqueológicos onde se encontra muito material desse grupo, que retrata esse grupo de primeiros habitantes aqui do Rio Grande do Sul. Agora estamos aqui na Rua Menino Deus, procurando a casa da professora Adelita. E estamos novamente atrás de novas informações referentes àquela ponta de flecha de 8 mil anos antes de Cristo. Acho que aqui é a casa. Oi, Adelita. Mas dá licença. olha, quem é que tá aí? Tudo bom? Tudo certinho? Como é que estamos? Tudo bem. Tudo já? Posso Tudo entrar? já, claro. Dá licença. Tenha bondade. Repare, casa de professora não é muito cheia do chique. Adelita, vim falar contigo a respeito da... Seria? A respeito da ponta de flecha, aquela que foi encontrada pelos alunos do Januário Correia há uns 22 anos atrás. Certo. Referente àquele achado, muito importante para a história de Montenegro. Sim, eu considero essa peça talvez a mais importante da nossa história, pelo menos da pré-história, digamos assim, Claro. Porque um grande achado foi. E na época eu trabalhava já, isso alguns anos mais tarde, eu estava trabalhando na época no arquivo histórico, e quando chegou a mim essa informação de que teria uma pedra um pouco diferente, que a professora deles, na época a professora Márcia, chegou essa informação por ela avisou, entrou em contato com o pessoal
da biblioteca, do museu e do arquivo histórico. Na época era a Beatriz, a diretora do DIPAC. E a Beatriz então entrou em contato comigo e pediu que eu averiguasse esse material. Esse material chegou até nós e naquele momento eu vi que realmente não era uma pedrinha comum. Não era uma coisa tão normal assim. Não uma era tão coisa normal. bem diferente do... Diferente, né? Então, como a gente da área da história já teve Claro. esse contato com esse material, aquilo me surpreendeu. E aí marquei um horário para conversar com alguém mais, assim, que tem mais conhecimento de causa sobre isso, que é o professor, historiador, arqueólogo, professor Pedro Inácio Schmidt, da Universidade do Rio dos Sinos, a Unicinos, e fui até ele para falar a respeito desse material. E qual não foi a surpresa dele quando ele pegou aquilo nas mãos, né? Ficou assim estupefato, porque ele disse, olha, é uma raridade, essa peça é bem antiga, ela tem mais ou menos uns 8.000 anos de idade, isso é da tradição umbu. Então ele foi me relatando assim, foi contando uma história, ele foi olhando aquele material, foi me dizendo, esse material é de obsidiana, né? Sim. É uma pedra. Isso, para ser feito, ele me disse que aquilo ali, o caçador-coletor da época, não levaria mais do que uns 15 minutos para ser feito. Sim. Acho que nós, hoje em dia, íamos passar um dia inteiro, 24 horas, tentando reproduzir algo parecido. Mas ele me disse, olha, em questão de 15 minutos, isso o caçador-coletor fazia, né? E aquilo era então colocado na ponta de uma flecha, né? Na ponta Sim. de um projétil, para que ele pudesse então efetuar uma caça. E o professor ainda me disse o seguinte, que provavelmente aquela peça ali, por ela estar inteira, intacta, não tinha nenhuma quebradura, né, maior, ela provavelmente não chegou a ser usada. Interessante. Não chegou, Interessante. não chegou a ser usada pelo seguinte, Eduardo, porque ele disse que quando ela era usada, no momento que o índio arremessava aquilo para, né, entrava em contato na pele do animal, o que acontecia? Ela se quebrava. Então, aquela ali provavelmente foi uma peça que ele foi perdida, né? Sim. Se perdeu, não O chegou a ser caçador-coletor fez, talvez tenha levado na caçada isso, e perdeu no caminho e não... perdeu ao longo do caminho, exatamente. Muito interessante. É o mais próximo da história desse índio coletor que nós podemos chegar. E é a peça mais antiga da história de Montenegro, da pré-história de Montenegro. Exatamente. Isso é que é o marco assim mais... É o mais interessante e o que nos chama mais atenção, exatamente. E não há nenhuma peça tão antiga assim num espaço de milhares de anos, né? Pois então, eu não conheço, talvez até tenha, e talvez esteja até, de repente, em algum outro museu, né? Sim, sim. Porque eles andaram averiguando, fazendo pesquisas aqui há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? E outra coisa, a tradição umbu, caçador-coletor. O que nós temos hoje em dia, que também aparece muito no museu, são cacos de cerâmica, Sim. que daí da tradição tupi-guarani, né? Sim, enfim. bem mais recente. Isso, em torno de 500 anos, né, atrás. Que daí muito, tu sabe bem dessa história, muito dos antigos agricultores iam arar a terra e aí encontravam aqueles cacos ali. Ainda hoje se encontra. Ainda hoje se encontra. Olha só, Sim. que interessante, né? Mas aí nós temos, veja bem, de 500 anos atrás até essa Ponte do Lange, nós temos 9.500 anos de espaço, é bastante tempo. É muita coisa. Às vezes é difícil para uma pessoa leiga entender mensurar isso, que é um espaço-tempo muito longo. Verdade. E que nós não temos documentos, aliás, temos documentos, vamos supor, de 300, 400 anos atrás. E que isso é um objeto, um vestígio histórico muito mais antigo que pode nos dar tantas informações. Sim. Como tu trouxe agora, tão valiosas as informações como tu trouxe agora. Pois então, e assim, Eduardo, o que a gente fica mais feliz é ter realmente essa consciência
E essa terra já tinha dono. Já tinha dono. Há muito tempo atrás. Muitos anos.